Palavra, quero fazer alguns adendos aqui, né? Na semana passada, a gente viu aquele movimento no grupo em relação ao teclado, né? Vocês perceberam hoje que está tudo meio bagunçado ainda, meio desajeitado, porque quando você muda uma estrutura que é inferior para uma estrutura superior, aí tem todo aquele trabalho. O Anderson está até careca ali, né? De tantos movimentos que aconteceram hoje. Mas isso é para a honra e glória do Senhor. Amém? E nós ficamos muito felizes, gente. Eu particularmente, falando como músico, tá? Às vezes que eu tive a oportunidade de participar de ministérios de louvor, de fazer parte, eu sempre acostumei a usar o resto, sabe? A usar o mais ou menos, a usar o quem sabe dá. E eu tenho visto aqui na comunidade Despertar que Deus tem levantado pessoas com o coração voltado, né? Então, quando você entra nessa igreja, você vê essas caixas aqui. Essas caixas não são qualquer caixas, elas são sangue de pessoas que ajudaram, que doaram, e são de excelente qualidade. Então, você pode ter certeza que quando essa igreja crescer mais, essas caixas ainda vão comportar o que há de vir. Eu creio, gente, que daqui, quando a nossa igreja estiver pequena, mais ou menos umas 200, 300 pessoas, ainda vai ter essas caixas, tá? Porque é coisa boa. Amém? O teclado segue o mesmo padrão. Nós vimos, pensamos e sonhamos com algo usado, com algo que iria resolver um problema mais ou menos. Enquanto o pastor Jefferson estava agitando lá no grupo, os obreiros conversando, as mensagens pipocando no meu celular. E graças a Deus, hoje nós temos um teclado que não é um teclado semi-profissional, é um teclado profissional, tá? É um teclado que é excelente, não fica atrás de nenhum músico que vir aqui, pelo contrário, nós hoje temos algo excelente para a honra e glória do Senhor. Amém? Esse teclado ele faz parte do inventário da igreja, faz parte dos bens duráveis dessa igreja, e nós somos muito gratos a Deus por isso. Agora o nosso maestro pode até tocar um pouquinho mais confortável, né? Domingo que vem vocês vão ver, o som vai estar melhor, vai estar mais tranquilo, mas nós não paramos por aqui, gente. Na semana passada chegou pra gente um problema em relação ao nosso banheiro, tem tido alguns probleminhas e tal, e aí uma resposta curta ao problema seria a compra de um mictório. E eu gostaria que você aplaudisse a Deus, porque o mictório já está aí, já chegou. Aplaude Jesus aí. Amém. Então, o mictório ele vai ser instalado de forma provisória nesse banheiro. Por quê? Nós temos o projeto de até o final do ano, nós fazermos uma reforma completa nele. Reestruturar ele completamente. O nosso ministro da zeladoria está ali, né, ali na porta. Ministro, como que tá as coisas? É difícil de fazer, né? É difícil. Mas vai dar certo. Então, nós contamos, gente, não só com apoio financeiro, mas com esse apoio, sabe? De um propõe a fazer e todos nós compramos essa briga. Amém? Então, nós temos visto coisas lindas acontecendo na parte da sonoplastia, na parte de mídia, na parte do setor infantil. Nós vamos agora mexer também estruturalmente na nossa igreja e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Amém? E tudo isso sem voto, sem arroz abençoado, essas coisas, sempre com muita transparência e justiça. Amém? Vamos à palavra do Senhor? Vamos à palavra do Senhor? Nós estamos falando aqui, gente, sobre os atributos de Deus. Falamos domingo passado sobre a onipotência dele, sobre como ele pode tudo, como ele faz tudo, da maneira que lhe apraz. Ele pode fazer as coisas que você está sonhando aí, ele pode fazer numa fração de segundo, como ele pode pensar o seguinte: não está pronto ainda, vou esperar mais 10 anos para concretizar, porque para ele um dia é como 1000 anos como um dia. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso, ele tem poder sobre os céus, ele tem poder sobre a terra, ele tem poder sobre os seres humanos, e ele tem o poder sobre a morte. Amém? Quem crê nisso? E o nosso segundo tema é sobre a onipresença de Deus. Dizer que Deus ele é onipresente faz parte do nosso habitual crentez, né? Então, todo mundo fala que não, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode tudo, está em todo lugar, ele vê tudo. Só que isso é uma... Eu vou ser sincero, tá, meu? Vamos lá, me ajuda com a minha sinceridade.
é muito fácil da gente falar isso sem crer. É muito fácil nós professarmos esses atributos de Deus sem que realmente nós acreditemos neles. Então, eu até dei o exemplo, né, da onipotência. Se eu falar aqui que Deus ele dá casa, dá carro, gente, eu duvido que tem um doido que fala que Deus não dá. Duvido. Quem crê que Deus dá? Agora, e se eu falar que Deus tem poder para mudar a vida do seu filho? Ah, gostei de ver. E para mudar a vida daquele marido insuportável que você está querendo largar? E daquela mulher rinchosa que você não aguenta olhar para a cara? Mas aí vai ficando mais embaixo. Não é verdade? Porque o bem material ele é muito fácil, gente. Trabalho, a gente se vira. Não é verdade? Eu fico vendo agora esses influenciadores digitais. Gente, tudo é vaquinha agora, né? Tudo é vaquinha. Aí, vaquinha pro influenciador tal e pra tal país. Dinheiro a gente dá um jeito de resolver. Agora, quando a gente fala sobre caráter, sobre mudança de estigma, mudança de vida, aí fica mais difícil. Por quê? Você dorme todo dia com aquele cabo, com aquela mulher, convive todo dia com aquele filho. E às vezes nós temos mais fé no que é material do que naquilo que é pessoal. E a onisciência nada mais, nada menos é do que isso. A onipresença, perdão. A onipresença, a gente fala dela de boca para fora. Se eu falar, Deus está aqui, quem crê nisso? Vou repetir de novo, Deus está aqui. Eu creio. Na hora do louvor a gente sente aqueles arrepios bons, gente, danado. Começa a cantar, aí o som dos instrumentos, as vozes. Aí quando você vai ver, você já está com a mão erguida, já está chorando, porque você tem no seu coração, Deus está aqui. Mas Deus também está em casa, amém? Só que a gente não acredita nisso. Vou te garantir que você não acredita que Deus está na sua casa. Eu faço isso sempre, pastor. Mas sempre me dá vontade de fazer de novo, porque parece que a gente não aprende, né? Vamos pensar o seguinte. Quem aqui... Mães, levante suas mãos, mães. Talvez eu vou falar a história de algumas de vocês. Dê uma olhadinha para Zaf ali no colo do pastor Jefferson. Olha que nenenzão lindo. Parece que falou dele, ele já entendeu o que é com ele. Cadê o Teteu? O Teteu está aqui na frente, não vai dar para todo mundo olhar ele. Mas o sonho do pai, o sonho da mãe, é que essas crianças cresçam aos pés do Senhor, mas não só aos pés do Senhor, que eles ganhem dinheiro, amém? Poxa, vamos falar a verdade, é muito gasto. Criança é gasto danado. Estava esses dias lá com a minha avó, fui dar um beijo no meu sobrinho, no meu primo / sobrinho, é meu sobrinho, gente, quem fala que é meu primo, cuidado, meu sobrinho. Aí, tava lá preparando o leitinho dele, sentei na mesa, o Mateus estava se preparando ali, estava naquele dia meio agitado, meio bravo. Aí a gente começou a conversar. Olha, avó, esse leite... Olha esse leite aqui. Coisa maravilhosa, baratinho, não é baratinho? Baratinho, tio Alex. Baratinho. Aí o que o menino faz? Toma o leite dele quietinho. Aí passa 10 minutinhos, 15 minutinhos, tira uma soneca. 3 horinhas depois, quando o Mateus... Por que ele quer? Quer o leite, ele quer o atamil dele, gente. Agora o pai, a mãe que se lasque para trazer o atamil para dentro de casa. Ele não quer saber quanto custa, ele não quer saber se é barato, se é caro. Ele quer o leite dele. E como nós, pais, verdadeiros investidores, o Alex ainda não falando, não é assim, Alex? Existe investimento a curto, médio e longo prazo. O que é investimento a curto prazo? Eu invisto hoje, eu posso usufruir dele amanhã. A médio prazo, eu invisto hoje, daqui 1 ano, 2 anos, até 3 anos, eu recolho esses bens.
Agora, filho, não é de médio e curto prazo, não, gente. A gente, como os bons investidores, investimos nos nossos filhos a longo prazo. Porque amanhã o que ele vai fazer? Vai chorar de novo. E daqui um ano, vai chorar. Daqui 2 anos, quando chegar nos 15 anos, você vai estar puxando o cabelo porque não vai estar chorando, vai estar xingando também. Desobedecendo. 18 anos, você vai estar falando, vai embora, pelo amor de Deus. Mas o fato é que, como os pais, nós queremos que os nossos filhos cresçam. E nos honrem. Nos dê orgulho. Nos dê alegria. Minha mãe sempre fala, você não precisa ser rico para mim ter orgulho de você. Eu falo, nossa mãe, a senhora me deixa muito confortável. Mas é porque a gente sabe que bens materiais, esses bens eles passam. Agora a honra não. A honra não. Quantos de nós conhecemos filhos que às vezes trabalham em situações análogas, às vezes, situações precárias, mas têm amor e zelo pelos pais. Às vezes não tem nada para oferecer fisicamente, mas todo dia tem aquela mensagem, oh meu pai, minha mãe, eu te amo. Pais e mães, isso é melhor do que dinheiro? Hã? Agora deixa eu te falar um negócio. O filho cresceu um pouquinho. E você crê na onipresença de Deus. Só que nessa onipresença você crê mais ou menos. Porque o seu papel como pai não é só um investimento de longo prazo. É um investimento espiritual. E você quer ver que você não acredita na onipresença de Deus? Porque bastou 1 hora, 2 horas de choro que você já está amaldiçoando a criança. Bastou um olhar diferente que você já está mandando ela literalmente para o quinto dos infernos. Quinto dos infernos é um tema que vem do livro de Dante, do inferno de Dante, se não me engano. E na quinta esfera desse livro, ele fala sobre ser sacrificado, sobre, sabe, fugiu a palavra, quando a pessoa é judiada por muito tempo, você fica judiando a pessoa. Torturado. Então, passou um pouquinho do ódio, veio o ódio, bateu a raiva, o desespero, aí você já está mandando ele para a tortura de Satanás. Se você cresce que Deus está na sua casa, não amaldiçoaria o filho, não amaldiçoaria a esposa, não amaldiçoaria o esposo, não amaldiçoaria, porque crê que Deus está. Jeremias 23, 24 está dizendo, será que tem alguém no mundo que possa se esconder da minha visão? O salmista, nos seus dias de tristeza, ele fala assim, tem um problema, pastora Gisele. Tem um problema grave. Se eu subir no mais altos céus, Ele me encontra lá. Se eu descer no mais profundo do abismo, no meio da escuridão, ali Ele me encontra. Se eu ir para o meio dos mares e ali tentar um abrigo contra Ele, ali Ele também está. Não há onde eu possa ir que Ele não esteja. Esse atributo de Deus somado com o poder dele mostra um Deus, gente, gigantesco. Mostra um Deus imponente. Mostra um Deus pujante. Porque além dele fazer tudo, ele não é tudo, mas ele está em tudo, em todos os lugares. Isso em nós tem que gerar 2 sentimentos. O primeiro, temor a Ele. Tudo que eu faço na minha vida secular, na minha vida pessoal, na igreja, no meu trabalho, sabe? O que eu faço, Ele está ali presente. E isso tem que gerar em nós uma outra situação, um outro sentimento, o sentimento de alegria. Porque se tem uma coisa triste, é perder a essência do nosso Deus. O mesmo salmista, ele diz, uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias os seus atos. Porque a presença dele é poderosa. A presença dele é acalentadora. A presença dele é consoladora. A presença dele é magnífica.
medo da presença de Deus? Quem aqui tem medo da presença de Deus? Só se tem medo daquilo que é mal, ou de quem está devendo. É assim ou não é? Eu não vou contar quem. Mas tem uma pessoa, gente, que não cometeu nenhum crime na vida, gente. Nenhum crime na vida. Eu não vou falar quem, não vou falar quem. Não vou falar quem, pastora Thaís, pastora Isabel, pastora Paula, não vou falar quem tem esse problema. Nunca cometeu um crime na vida. Mas quando vê aquelas viaturas da polícia, com aquele cachorro pra fora, chega a dar até um revertério. Não vou falar quem, pastor, não vou falar quem. Porque é imponente. Mas se a polícia parar, o que vai acontecer? Senhora, não sei o quê. Acabou, não vou falar mais. Seu documento, por favor. Tá com o documento, vai puxar lá na ficha criminal deles, vai entender que não tem nada. Pelo menos eu acho que não tem nada. Eu acho que não tem nada. Por quê? Pode até dar aquele frio na barriga do mal. Mas se tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo. E com o nosso Deus é a mesma coisa. Eu só tenho medo da presença dele quando tem alguma coisa alinhada em mim. Porque se tem alguma coisa em mim desalinhada, as coisas vão se encaminhar. A Bíblia diz que a presença de Deus vai para a terra dos filisteus. Chegando lá, peste. Aí dá câncer, uma série de coisas. O Deus dele cai não sei quantas vezes. Agora, por quê? Era um povo pagão, era um povo que não tinha nada de relacionamento com Deus. Agora, bastou a arca entrar na casa de um homem chamado Obed-Edom. Aí, meu amigo, aí ele ficou tranquilo, porque ele sabia que onde a presença de Deus estava, seria cuidado. Deus zela por uma presença cuidada. Deus zela por uma presença, sabe, zelosa. Você já parou para pensar que hoje você vai chegar em casa e você vai lidar de cara com a presença de Deus? Amanhã, quando você chegar no seu serviço, você vai lidar de cara com a presença de Deus. Então sabe o que eu quero te incentivar hoje? Zela da presença de Deus. Zela. Hoje nós não precisamos da Arca da Aliança. Não tem a miniatura não está aqui, né? A Arca da Aliança, ela representava, gente, a presença de Deus no meio do povo. Era físico. Eles precisavam de algo físico, palpável, para crer. A gente não. A gente não precisa ficar tirando pó de uma madeira coberta de ouro. A gente não precisa ficar carregando peso nos nossos ombros físicos. Tudo que nós precisamos é ter um coração puro, dedicado. O zelo da presença. Aqueles, Jesus disse, aqueles que guardam os meus mandamentos, esse é o que me ama. Ama a Deus dentro de casa, no serviço, na rua. Ame a Deus. E a presença dele não traz mal. A presença dele não traz sofrimentos. A presença dele traz glória. A presença dele traz bênçãos. A presença dele traz a paz que excede todo entendimento. Crer na presença de Deus, na onipresença de Deus, gente, não é crer só que ele está em algum lugar. Estar é algo muito relativo. Se nós falamos que Deus ele só está em todo lugar, nós estamos falando que Deus ele tem a mesma importância dessa mesa. Por quê? Ela está aqui. Ela está. Ela tem uma serventinha? Uma serventia? Tem. Segurando ali o vaso, né, a aguinha dos nossos pastores, o óleo da unção. Tem uma serventinha? Tem. Sem ela, a gente teria que arrumar outra coisa para colocar. Agora ela não é poderosa. Vocês vão entender o que eu estou te falando. Vocês vão entender. Com todo respeito, carinho e amor do mundo. Hoje eu estou, Felipe, hoje eu estou polido. Eu estou todo nas entrelinhas. Você não vai se ajoelhar perante essa mesa esperando um milagre dela. Você não vai ficar chorando aqui, olhando para essa mesa dizendo, faça alguma coisa por mim. Porque ela não tem nada. Não tem poder, não tem presença, não tem nada. Quem entendeu o que eu estou falando? Entendeu nada. Entendeu nada. Entendeu nada. Entendeu nada.
acho que não entendeu. Porque às vezes a gente faz isso, abre a Bíblia, aí fica achando que aquele versículo vai mudar a nossa vida. Aí abre a Bíblia, fica repetindo ele, repetindo. Aí cansa um pouquinho, repete. E nada acontece. Por que será? Será que nós não estamos buscando onipresença onde não é presente? E a onipresença de Deus só pela materialização de onde Ele está, ela é vazia. Agora, uma coisa boa, e agora eu paro com as entrelinhas, agora eu vou trazer só coisa boa. A presença de Deus, ela não só está, mas ela age. Vou repetir. A presença de Deus, ela não só está aqui, mas ela age aqui. O nosso Deus, Ele é um Deus de distância. Ele é um Deus de distância. A ação dela é em distância. Eu vou contar uma história para vocês em Mateus, capítulo 9, versículo 18. E diz assim: falava ele ainda, quando um chefe da sinagoga se aproximou e ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. E quando Jesus, versículo 23, e quando Jesus entrou na casa do chefe, viu os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, ela dorme. João, faz música fúnebre, bem fúnebre, um negócio bem pesado. Vocês estão sentindo peso aí no coração? Vocês não estão sentindo não, gente? Vocês estão sentindo? Cadê os choradores? Vamos chorar. Aí, cadê o barulho de choro? Vai, barulho de choro, meu gente, vai. Vocês não estão me ouvindo não, gente? Barulho de choro, que eu ouvi gente gritar, gente desesperada. Vamos, gente, vamos, pastora Tânia, chora alto. Pastora Leila, chora alto. Pastora Leila, você está comigo, pastor. Isso, você não chora, pastor. Vai, Rose, chora bem forte, Rose. Chora forte, não ri não, Rose. Isso, pode ser melhor. Ih, a senhora sabe bem como que faz, vai, mais alto, mais barulho de choro. É assim que estava a casa daquele chefe. Aí ele, desesperado, pensou: tem um cabra que está andando pela circunvizinhança, o pessoal está falando que ele cura os coxos, curou um cego. Isso, João, pode ser mais pesado ainda. Curou cegos, curou 10 leprosos. Ele faz um negócio diferente. E a minha filha acabou de morrer. Cadê o choro de filha que morreu? Isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás dele. E não mandou servo nenhum não, foi ele que foi. Chegou lá. Jesus acabou de morrer, acabou de morrer. Vem comigo, pelo amor. Vamos até a minha casa, porque fulano disse que o senhor faz, Beltrano disse que o senhor faz, e eu preciso que o senhor faça. Sabe o que Jesus respondeu ali? Eu sou um Deus de perto. Eu sou um Deus que acompanha situações de pertinho. Quando aquele homem vem até Jesus e diz: vai comigo, Jesus está falando: tem situação, meu irmão, que eu não vou mandar mensageiro, que eu não vou mandar terceiro. Tem situações que eu vou com você. Então vamos, chefe, vamos juntos, que nós temos um milagre para fazer. O Deus que eu sirvo, Ele não é um Deus de terceiros, Ele não é Deus de recado, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus de perto, de pertinho. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Tem gente que está precisando de milagre urgente, que está precisando da onipresença manifesta. Posso te dar um recado? Para de clamar o Deus de longe, começa a clamar o Deus de perto. Para de clamar o Deus de longe, chama o Deus de perto.
Jesus chegou. Bateu palma, imagina, né? Ah não, ele estava com o dono da casa, né? Acesso liberado. Vamos lá. Preciso de 3 choradeiras aqui comigo. 3 choradeiras. Olha, chamaram a Solange, meu Deus, que Tem 3 choradeiras aqui comigo, aqui na frente. Isso. Tá chorando mesmo, Solange? Que isso? Será que o papai tá falando com você hoje? Preciso de mais. Mais choradeiras aqui. Preciso de mais pessoas para chorar. Vem, pastor. Isso, pastora Thaís, obrigado. Isso. Pastora Isabel, ficou com vergonha, né? Vem chorar aqui, vem. Isso, chorou de vergonha. Pastor Jefferson, o senhor também está chorando, vem aqui comigo. O senhor vai ser Jairo, isso, vem aqui, o senhor vai ser Jairo não, vai ser o chefe, isso. Nossa, Anderson, desculpa, Anderson. Eu vou aprender. Vocês têm que ficar tudo pertinho aqui. Aí vocês vão fazer um coral de choro, tá? Então soprano, contralto e barítono, né? É isso? Entendi. Então quem que vai gritar mais alto e mais agudo aí? Vamos ver. Solange. Alto e agudo, vai. Não ri, não dê risada. Vai, tá chorando. Agora eu preciso de alguém que grite com um pouquinho mais de emoção. Isso, a pastora está injetando o personagem. Vamos aplaudir Jesus pelas nossas choradeiras, vamos. Isso, pastor, vem comigo. Isso. O senhor vai chorando comigo. O senhor está chorando. Sabe por que o senhor está chorando? Porque o senhor deixou a filha morta. O senhor não sabe o que aconteceu. Eu ainda não cheguei. O que está acontecendo na sua casa mesmo? A minha filha morreu. Morreu. Cadê o choro? Chora aí, gente. Então vamos lá na sua casa. Vamos lá. Que história é essa aqui? O que é esse povo aqui? Eles estão chorando porque minha filha morreu. Eles estão chorando por causa da sua filha? Vamos mais pertinho. Licença pra ir na sua casa. Vai primeiro. O anfitrião primeiro. Isso, o anfitrião primeiro. Que é esse povo aqui? Eles estão chorando. Estão chorando luto? Sim, é o luto da minha filha. Tá todo mundo triste, né? Salmo 126 diz assim, que quando eles voltavam de Sião, eles estavam como quem sorri, isso é uma lembrança. E então os seus lábios se encheram de riso, sua boca de novo cântico, e diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres, mas não tem alegria. Pastor, vamos fazer o seguinte, manda esse povo chorão embora, manda eles para os lugares, vai, manda, por favor. Isso. Parabéns, choronas. Espero que vocês não chorem assim de verdade. Sabe por que eu mandei, meu senhor, esse povo embora? Porque os mesmos que choram serão aqueles que vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles, é por isso que eles estão alegres. Jesus chegou na casa e falou, meu amigo, manda as choradeiras embora, porque não tem morte nesse recinto. Quando eu chego, eu sou o onipotente e eu sou o onipresente. Manda todo mundo parar de chorar aí. Eu imagino o pastor Jefferson, a cena. Imagina, o dono da casa acabou de mandar todo mundo embora. Imagina a situação que ficou entre elas. Que cara ignorante. Nunca viu a gente na vida e tá mandando a gente sair? E o luto? E o choro? E ainda deixaram fazer isso com a gente. Quando de repente Jesus falou assim, saiu todo mundo? Sim. Saiu? Vem você e sua esposa comigo. Entramos lá. É aquela ali que tá morta, né? Dá um sorriso bonito. Dá um sorriso bonito pra todo mundo lá. Tá morta, né? Você foi me buscar porque estava morta, né? A presença de Deus, ela não só está. A presença de Deus não só está. Jesus estava ali. Jesus, segundo Colossenses 1, ele é a imagem do Deus invisível. Presente ali. Mas até agora ele não tinha feito nada, pastor. Não tinha feito nada. Aí que se manifesta a onipresença. Não é sobre estar, é sobre mover. Ele tem uma palavra.
Menino, oh, dormiu muito já? Esse pessoal tá tudo chorando. Levanta, levanta. Pai e mãe, pode abraçar. Sabe por quê? Acabou o luto. Acabou o choro. Pode ir lá para trás, pastor. E aí a pergunta que eu fico é: será que aquelas choradoras continuaram chorando? Ou começaram elas a cantar também? Grandes coisas fez o Senhor. Eu quero declarar aqui uma multidão de pessoas que viram pessoas chorando, pessoas enterradas, mas hoje vão dizer: grandes coisas fez o Senhor. E é por isso que nós estamos alegres. Ele se manifesta de perto. Ele falou com ela. A onipresença de Deus não só está, mas ela se manifesta. E Deus vai começar a colocar as coisas no lugar, meu amigo. E vai sendo de perto. O problema está no perto. Deus vai começar a organizar a bagunça. Deus vai começar a limpar a casa. Deus vai começar a fazer as coisas acontecerem. Porque Ele é um Deus de perto. Daniel capítulo 2, 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Estava pensando na hora que eu estava preparando a ministração, o que seria tão perto? O que mais perto teria? Seria um filho? Seria cônjuge, família, amigos? O mais perto que nós temos de nós mesmos somos nós mesmos. Vou repetir para não vocês entenderem, vocês captarem a mensagem comigo. O mais perto de nós mesmos somos nós. E Daniel, ele está falando assim: esse Deus onipresente, ele não se movimenta somente na matéria. Não é só na cara, não. Ele se manifesta no interior. Tem trevas às vezes. Aquela história de que cada um enfrenta o seu diabo. Nós todos temos os nossos percalços, as nossas dores. Alguns em determinadas áreas, outros em outros. Mas fato é, muita gente ainda está na escuridão. Muita gente ainda tem isso vivo. E Daniel, ele diz o seguinte: com ele mora a luz. Talvez você entrou aqui hoje com trevas escondidas, dores que só você conhece, sentimentos que só você tem, situações que só você sabe. Hoje a luz do Senhor, ela raia sobre você. Hoje o brilho do Espírito, ele nasce sobre você. O meu Deus, ele não é um Deus onipresente somente na matéria, mas ele é no interior também. E se prepara, meu irmão, porque quando as luzes chegam, as trevas, elas batem em retirada. Não há trevas que permaneçam quando Jesus está presente. Você pode louvar Jesus porque ele é um Deus de perto. Você pode louvar a Jesus porque ele é um Deus de perto. Não tem profundeza, não tem abismo, não tem nada que ele não conheça e não possa ir. Agora, dizer que Deus, ele só é um Deus que age de perto, eu estaria te contando uma meia-verdade. Estaria dizendo que Deus, ele tem limitação. Ele tem a limitação de executar aonde a matéria física dele está. Jesus não está mais aqui. Nós temos o Espírito dele manifesto em nós. Agora, já pensou se Jesus tivesse que estar encarnado aqui para resolver a nossa situação? Imagina, a gente tá aqui, faltou bastante gente hoje, mas a gente ainda está num número bom de pessoas. Imagina, se todo mundo gritasse ao mesmo tempo: Jesus, vai cá, vai no meu trabalho, vai ser onde? Imagina, Jesus correndo de um lado para o outro. Aquele urgente, não. Mateus 7, versículo 9, diz assim: qual de vós,
Perdão, usei a referência errada. Vou contar a história. Melhor. Tenho uma lembrança boa. Certa feita, Jesus falando e se movendo, ele foi cheio da graça de Deus. Estava cheio. Tinha percebido que um povinho ali não tinha ido com a cara dele. Aí Jesus decidiu passar na Galileia. Quando Jesus está passando lá, vem um cara desesperado, pastor Cláudio. Desesperado. Mas muito desesperado. Porque o que nós acabamos de contar aqui voltou a se repetir em outra pessoa. O luto está chegando dentro de casa. O luto está batendo a porta do centurião. E aí o movimento é inverso. Porque o primeiro, o chefe, ele vai até Jesus e diz: vá comigo. Vá até a minha casa. Esse não. A Bíblia diz que ele, prostrando-se, olhou para Jesus e disse: Senhor, preciso de intervenção lá em casa. Imagina Jesus falando: peraí, vou contigo. Só para ver aquela cena. Imaginou? Nossa, acho que se Jesus tivesse falado isso, eu acho que ia, sabe, dar até um... Opa! Você fala que Jesus vai para sua casa hoje, você não vai ficar feliz? Ó, Jesus, ó, eu vou profetizar aí. Jesus está indo lá naquele boleto lá. Aí todo mundo fica feliz, né? Deixa eu te falar que Jesus está te preparando um emprego melhor. Pra você conseguir pagar o boleto. Você vai trabalhar um pouquinho mais. Vai ser um pouquinho mais puxado. Vai ouvir gente chata falando no seu ouvido: cadê o glória a Deus? O boleto vai ser... Gente, tô falando, esse povo não crê na onisciência, na onipresença de Deus, não. A gente quer tudo de mão beijada, né? A gente quer que Jesus vai com a gente, chama a menina, levanta ela, aí a gente não faz nada. Aí o negócio vai ser a pastora Maria fazer aquele bolinho de chuva, que faz tempo que eu não como também, todo mundo tomando café e dando glória a Deus. Tá bom, né? Tá bom assim? Aí aquele homem falou assim: não tá bom não. Estão falando que você é Deus? E uma das características de Deus é que Ele está em todo lugar. Deixa eu te falar, sou chefe também. Tem um monte de gente aqui no meu comando. Se eu falar para um cara que está lá longe, vem, eu tenho que dar um jeito de chegar. Ele vem. Se eu falar para o outro, faça tal coisa, ele faz. Eu não estou falando de um Deus que tem poder abaixo do meu. Eu vim aqui falar com Deus que está acima do meu poder. E acima do meu poder eu entendo que meu Deus, Ele não é só um Deus de perto, Ele é um Deus de longe também. E que muitas das vezes não precisa do toque físico dEle. Às vezes basta a palavra e está tudo certo. Talvez você está esperando manifestações físicas, né? Manifestações visuais. Você toca. Mas se você for ler a Bíblia, exceto o Novo Testamento, que é Jesus encarnado, poucas são as manifestações de glória palpável. A maioria delas são sensoriais. Você vê lá no Velho Testamento, a inauguração do templo, ali sim algo diferente acontece. A Bíblia diz que o sacerdote entrou para oferecer o sacrifício e a glória de Deus começou a se manifestar. O sacrifício foi aceito, o templo do Senhor foi estabelecido. A glória de Deus começou a descer. Desceu. Ontem a gente estava ouvindo a pastora pregar e ela falou: a glória ficou igual ao algodão doce. As pessoas pegando assim. Nossa. Já pensou sentir isso? Você poder sentir o cheiro da glória de Deus. Sentir o cheiro do milagre. Sentir o toque do milagre. Mas às vezes, gente, é aquela palavrinha lá, curtinha, fácil de falar, fácil de lembrar, difícil de viver. Fé. Às vezes a manifestação do onisciente, do onipresente, do onipotente é na fé.
você quer um Deus que se manifesta de perto, Ele pode. Mas se prepara também para ver a manifestação do Deus que se manifesta de longe. A onipresença dele não tem limitação de espaço, mas o querer dele tem. Se Ele quiser mudar a sua vida aqui, agora e hoje, Ele faz. Vou repetir. Se Ele quiser fazer hoje, Ele faz. Mas se Ele quiser esperar você chegar lá na sua casa, lá no seu serviço, lá na sua situação de dor, Ele também faz. E Ele diz assim, a palavra de Jesus para mim é maravilhosa. Pois também eu sou um sujeito, autoridade, tenho soldados, e as minhas ordens, e digo, este vai, e ele vai, outro vem, e ele vem. Ó meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Eu sempre digo, gente, isso é uma coisa que pauta as nossas vidas. A gente não se decepciona com quem está longe, a gente se decepciona com quem está perto. A gente espera as coisas de quem está perto. E aqueles homens esperavam de Jesus, porque Jesus se manifestava. E Jesus esperava das pessoas o quê? O querer um milagre. Era isso que Jesus esperava deles, amém? Jesus espera de nós, é fato, Ele espera de nós, que nós vamos até Ele buscar o milagre. Agora você quer ver, pegar Jesus de surpresa, entre aspas, é quando a gente coloca as coisas no controle dele. Aí tem uma briga na nossa natureza. Aí tem forças. Agora quando eu paro e deixo nas mãos de Deus, aí Jesus fala, opa, peraí, tem um negócio diferente acontecendo. Jesus olhou para aquele rapaz e falou, opa! Deixa eu entender direito. Você não quer que eu vá até lá, porque você confia na minha palavra. Não. Me explica essa história de novo. Jesus é isso. Eu falo que eles vão, eu falo, eles vêm. O Senhor é só uma palavra. É só uma palavra. Aí Jesus olhou para aquele rapaz e falou, rapaz, eu percorri Israel inteira. Lá na minha cidade, ninguém ligava para mim, acredita? O pessoal via eu crescer lá em Nazaré. E olhava para mim e falava, olha lá o filho do carpinteiro. Já rodei em Samaria, todo canto. Mas em você eu achei um negócio diferente. Em você eu vi uma fé diferente. Você quer saber? Vou me manifestar diferente agora. Pode ir embora, tá? Pode ir embora. Sua filha está curada. Seu servo está curado. Seu servo está curado. Sabe o que mais impressiona nessa história? Aí eu termino. O que mais me impressiona é que aquele rapaz virou as costas. Beleza, era tudo que eu precisava. Virou as costas, chegou, imagino que olhou para os discípulos, fala, Pedrão, tchau, Thiago, beijo meu lindo, tô indo lá comemorar, porque o milagre aconteceu lá na minha casa. Gente, eu gosto muito da série do The Chosen. Eles fizeram uma representação nessa cena. Achei lindo. O rapaz saindo lá, aí ele passou numa vendinha, comprou uns pães, comprou os peixes, comprou uns vinhos e tal, foi levando no meio do caminho. Aí chegou lá na casa, gente, isso aqui não é Bíblia, tá? Isso é representação, isso é arte, não mistura. Aí ele bateu lá na casa da esposa, a esposa alegre, aí ela olha pra ele assim, por que você tá feliz? Eu já sei o que aconteceu. Ele falou que estava curado. E eu passei no meio do caminho, comprei pão, comprei vinho para comemorar. A fé, ela não
não precisa ver. A onipresença de Deus, ela não precisa ser visível. Ela não precisa ser sensorial. Mas ela está e se movimenta. Eu gostaria que você se levantasse. Quem aqui sai diferente? Não há lugar onde Ele não esteja. Nenhuma dor distante demais. Nenhum pecado escondido demais. Nenhum clamor tão silencioso que Ele não ouça e que Ele não esteja. Que nós precisamos buscar a Deus para conhecermos a extensão da Tua glória, a profundidade, a largura. Conhecer a Deus, gente, é entender que Deus está tomando todo esse espaço. Jeremias, o capítulo que nós lemos. Abre, por favor, de novo para a gente finalizar. Jeremias 23, capítulo 23, versículo 23. Eu quero orar com vocês a respeito disso. Porventura, sou eu, Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, eu não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Pega 2 copos de água, um vazio e um cheio. Mas ficou com medo de eu derrubar, né? Vou colocar um pouquinho mais a minha para ficar cheia. A representação que Papai do Céu está falando é mais ou menos aqui, ó. Sabe isso daqui? Daqui é a Terra, o universo. Nós estamos dentro de onde? Isso, vocês não faltaram na aula de física, né? Parabéns, gente. Estamos dentro da Terra. Perceba aqui, gente, ó. Se eu colocar a mão aqui, não vai me molhar. Agora, qual que é o sentido de encher? Ele preenche esse espaço. E não tem nada aqui dentro que essa glória não inclui. Onde nós estamos? Lá? Então não tem nada onde ele não inclui. Não tem nada onde ele não encha. Não tem nada onde ele não toque. Não tem nada onde ele não se movimente. Não levanta as suas mãos, só um pouquinho. E movimenta Deus. E se movimenta e enche toda a terra. Ele enche, ele enche. Feche seus olhos. A equipe de louvor vai ministrar mais um louvor. E nós vamos finalizar. Nessa adoração eu gostaria que você manifestasse em palavras. Fala com Ele. Fala, Deus, eu quero te conhecer de perto. Eu quero entender esse atributo do Deus que está longe, mas está perto. Está perto, mas está longe. Que age no interno, mas no externo. Você pode falar isso para Ele. Você pode revelar as verdades do seu coração. Você pode revelar as verdades do seu coração.